O projeto de hoje começa com um tubo de policloreto de vinila de 1 polegada e 1/4. Em seguida, usaremos tinta spray verde. Lembre-se de aplicar camadas leves para evitar escorrimentos. Em seguida, pegaremos o tubo de policloreto de vinila de 1 polegada e 1/4 e o cravaremos diretamente no chão. Não queremos bater muito forte porque é policloreto de vinila e ele vai rachar. Vamos precisar de um de cada lado da calçada. Vamos pegar o tubo de policloreto de vinila de 1 polegada que foi pintado e inseri-lo. Assim, ele fica em pé facilmente. Usando cotovelos de 90 graus nas laterais, faremos um arco atravessando a calçada. Então, vamos pegar alguns enfeites. Eu tenho 50 pés aqui e vamos começar de baixo e vamos amarrá-lo com abraçadeiras, porque queremos ter certeza de que ele fique bem no lugar. Agora lembre-se, temos 50 pés disso, então não economize. Uma vez que você amarrou isso com a abraçadeira, corte o excesso de abraçadeira e então vamos começar a enrolar. Se um pouco daquele cano de policloreto de vinila estiver aparecendo, tudo bem, por isso o pintamos de verde. Vamos seguir em frente e enrolar essa guirlanda até o fim. Eu cortei um pouco de cada vez porque facilita ao invés de tentar enrolar tudo de uma vez. Depois de enrolar tudo, pegaremos uma luz de corda. Esta é a chave para fazer este arco de feriado parecer espetacular. Comece na parte inferior direita, no final, e use novamente a abraçadeira. Certifique-se de que a parte branca da luz de corda está aparecendo. É onde as luzes vão brilhar. O objetivo é usar as abraçadeiras o mínimo possível. E você vai fazer o design tanto quanto quiser, qualquer tipo do jeito que quiser. Aqui eu estou indo com o efeito de laço bem no topo. Certifique-se de que as abraçadeiras não estão muito apertadas. Assim você pode ajustar a corda conforme necessário. Agora é hora de colocar alguns laços, pois lembre-se, este é um arco festivo, então uma vez que colocamos o laço lá, vá em frente e apenas deixe-o bem reto e vai ficar bom. Depois, vamos pegar mais decorações de feriado. Como são de plástico, são ótimas para o exterior. Basta encaixá-las e usar quantas quiser para decorar como desejar. Também é possível adicionar alguns enfeites. O bom é que parece ótimo, veja aquele laço. Mas lembre-se, nós colocamos aquela luz de corda, parece bom agora, mas apenas espere e veja isso. Quando a noite cai e ligamos a luz de corda, ela ganha vida. Olhe para essas cores espetaculares que simplesmente irradiam do nosso arco de feriado. E a grande coisa é que é qualquer tipo de sequência ou efeitos que você quer. E fica ótimo. Agora a família saiu e decidiu envolver meu arco de feriado do jeito deles. E olha só isso, eu acho que na verdade ficou melhor. Você não pode culpá-los porque isso é simplesmente incrível. E com essa cor verde que temos aí, definitivamente faz com que isso pareça um arco festivo de Natal. Espero que você tenha gostado deste projeto tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Aqui está meu arco de metal e o que estou prestes a fazer é decorá-lo para fazer a transição de um cômodo para outro. Dá para ver que coloquei fitas por todo lugar. Isso não é algo terrivelmente caro, né? Você pode comprar esses na Amazon. E o que eu vou fazer é decorar isso para fazer a transição para uma mesa de jantar de feriado, ok? Eu vou pegar minha fita e enrolá-la, e quero enrolá-la bem aqui embaixo. Então vou levá-la bem aqui, e então vou amarrá-la bem apertada aqui, e então vou fazer um laço e colocar um belo enfeite. E isso vai adicionar a nossa entrada e ajudar a fixar nosso arco. Então, aqui vamos nós, e eu vou amarrar meus laços para meus enfeites para receber as pessoas sob o arco. E eu vou apenas amarrar à mão alguns laços. Eu vou apenas amarrar esses laços, como eu disse, e adicionar alguns enfeites para aqui. E tudo isso é apenas para garantir que o arco esteja seguro, porque ele realmente é feito para áreas externas onde você pode fixá-lo ao chão. Ok, meus pequenos enfeites estão lá e você nunca saberia que eles estão lá para garantir que nosso arco esteja mais seguro. E agora é hora de começar a decorar nosso arco para o Natal. Ok, vou começar com a guirlanda e vou colocar minha guirlanda bem aqui. E eu perdi uma pinha, mas tudo bem, ela será adicionada e vou colocar minha guirlanda bem ao longo daqui. E este é o tipo de guirlanda que esses galhos são meio aramados.
Então, se eu não precisar usar esses limpadores de cachimbo, eu não vou. Assim também estou cobrindo um pouco da moldura branca e vou apenas torcer esses ao redor. É por isso que essa guirlanda com galhos aramados é realmente boa para isso. E você pode decorar isso, né? Quero dizer, estou adicionando fita xadrez, mas você poderia adicionar qualquer cor, sabe? Se você está usando veludo vermelho este ano, xadrez preto e branco de búfalo. Você pode adicionar qualquer coisa. Agora, eu adicionei mais um pedaço de guirlanda e este realmente tem um visco. Esses são pequenas bagas de visco aqui em cima e então eu vou começar a adicionar mais verdura para realçá-lo. Agora, isso é o que eu quero dizer sobre os que não são aramados. Isso vai ter que ser fixado com alguns limpadores de cachimbo, mas eu realmente gosto disso. É de plástico, mas é tão exuberante que eu vou apenas, e nós vamos fazer isso parecer realmente cheio, quase como se fosse uma árvore arqueada sobre você. Eu vou apenas usar meu limpador de cachimbo e fazer isso ficar realmente cheio, e eu tenho uma peça para o outro lado também. Na verdade, eu tenho uma peça para atravessar o topo que eu também posso usar. Então é isso que você faz. Você apenas vai ao redor e preenche. Veja. Eu vou apenas preencher esse buraco assim, onde quer que você sinta que tem um buraco e agora está parecendo muito bom. Ok. Eu tenho toda a vegetação que quero ter aqui e agora vou adicionar alguns enfeites à prova de quebra. Eu vou apenas passar um limpador de cachimbo por eles. E eles sempre ficam muito mais bonitos quando você os adiciona em grupos, então vou adicionar 2 ou 3 de cada vez. Eu vou pegá-los. E uma pequena dica que eu tenho é sempre pegar um pouco de cola quente e colar essas pequenas partes de cima, senão eles adoram saltar direto para fora. E então eu vou e passo os limpadores de cachimbo bem por entre a folhagem e os prendo. E se eles não forem longos o suficiente, você pode simplesmente estender os limpadores de cachimbo, adicionando outro a eles. E isso adicionará um belo toque de cor e reflexo. E este será um ótimo lugar para os convidados tirarem fotos também. Então, é tudo que você precisa fazer para adicionar seus enfeites. Vou adicionar muitos mais enfeites e depois mostrarei o produto final. Então, você tem isso, vindo ou indo, você tem um belo arco de Natal novamente. Você tem esses enfeites de cada lado que não dizem que estão ajudando a segurar nosso arco e ele está carregado com pinheiros artificiais. E você vai passar pela pequena entrada de Natal para uma mesa de Natal. E então, quando nos viramos, você vai ver este belo arco todo decorado para o Natal com grandes e belos enfeites. Então, há muitos detalhes nele com azevinho e os enfeites, mas aí está você. Então, se você tem algo grandioso planejado para esta temporada de festas, isso pode ser algo que você queira considerar ou mesmo para futuras festas. Preciso apenas de um saco de lixo e papel reciclável para este incrível projeto de outono. Vou encher minha bolsa com algumas sobras de espuma que tenho de outro projeto, mas também poderia enchê-la com papel de embalagem, amendoins de embalagem ou até mesmo plástico bolha e obter o mesmo efeito. Quero encher a bolsa com espuma até que esteja completamente cheia e quero tentar mantê-la em uma forma mais ou menos redonda. Quero juntar a parte superior e começar a enrolar fita crepe ao redor. Com a mesma fita crepe, quero modelar a maior parte da bolsa. Vou fixar a fita na parte superior ou inferior da bolsa e puxá-la firmemente ao redor dos lados. Farei isso 6 ou 7 vezes até contornar completamente a bolsa. Para criar a pasta que quero usar para o papel machê, vou misturar apenas farinha branca comum e um pouco de água. Vou continuar misturando até obter uma pasta grossa, garantindo que toda a farinha esteja misturada. Peguei folhas de jornal da lixeira de reciclagem e, antes de trabalhar na abóbora, quero rasgá-las em tiras. Isso acelerará muito as coisas assim que eu tiver as mãos cobertas de pasta.
Com tudo pronto, é hora de começar a cobrir o saco de lixo com a pasta e o papel. Vou começar colocando um pedaço do jornal na pasta e então vou usar meus dedos para limpar qualquer excesso. Uma vez que o papel esteja colado, posso colocá-lo diretamente no saco de lixo e ele vai secar no lugar. Vou continuar fazendo isso até que todo o saco de lixo esteja coberto com 2 camadas dessa mistura de papel e pasta. Agora que tudo está completamente coberto e toda a pasta no papel está seca, é hora de pintar. Vou cobrir toda a abóbora com essa cor laranja que criei como uma mistura personalizada. Também quero pintar o caule de marrom. O caule, na verdade, vai ser coberto, mas eu quero que ele seja marrom caso algum papel apareça mais tarde, para finalizar a pintura. Quero misturar um pouco dessa cor mostarda para essa segunda camada. A mistura do amarelo e do laranja vai ajudar a dar à abóbora uma aparência mais autêntica. Com a abóbora seca e pintada, quero usar um pouco de esmalte marrom apenas para adicionar algumas linhas ao redor da abóbora. Para criar as vinhas para esta abóbora, peguei um pouco de barbante de juta grosso e vou mergulhá-lo nesta mistura de cola branca e água. Quero espremer qualquer excesso e então vou enrolá-lo em volta deste marcador grosso. Conforme estas espirais secam, a mistura de cola vai endurecer e eu poderei manipular as vinhas encaracoladas. Finalmente, quero anexar as vinhas e cobrir o caule da abóbora. Vou apenas usar um pouco de cola quente para manter as vinhas no lugar na base do caule. Com as vinhas onde eu quero, agora é hora de cobrir todo o caule com um pouco de barbante de juta grosso. Vou aplicar um pouco de cola quente ao redor enquanto enrolo o barbante para mantê-lo no lugar. Esta abóbora oversized é tão fofa e é a peça perfeita para o outono. Espero que isso o tenha inspirado a pegar um saco de lixo e fazer sua própria abóbora gigante. Obrigada por assistir a este episódio do Home Talk. Até a próxima. Peguei um ninho de pássaro pré-feito. Agora pegaremos um pouco da nossa vegetação. Vou puxar o galho para termos um caule longo e mergulhar os caules na frigideira com cola. Vamos inserir nossos caules diretamente no ninho de pássaro. Pegaremos um dos nossos arbustos de fitônia e adicionaremos um pouco de cola quente na ponta. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que temos peças singulares, vamos mergulhar as pontas na nossa cola quente. Depois disso, vamos trabalhá-los na frente. Então, vamos pegá-los, cortar a ponta e trabalhar um de cada lado. Corte as folhas individualmente, pegue algumas delas, adicione cola quente e coloque-as no ninho do pássaro. Por fim, temos as violetas perfuradas. Como são planas, vamos precisar de uma curva de cada lado. Então crie um pequeno arco para nivelar no topo da caixa de correio. Comecei meu projeto pegando minha furadeira. Apenas fiz os buracos do regador, no bico um pouco maiores, peguei minha corda de luzes de fada e as empurrei para cima através da abertura do bico. Você vai tecê-la de volta para fora da abertura novamente. Vamos repetir esse processo. Fiz alguns buracos nos lados, apenas para que você pudesse ver as luzes de dentro da lata também. Esta é a minha cesta de costas planas, e então esta é a disposição que eu tenho, que eu coloco aqui toda primavera. Então, eu coloco uma tira de comando no vidro da minha porta, e então a outra na parte de trás da cesta. Pegue 2 blocos de isopor e cole-os com uma pistola de cola quente de baixa temperatura. Pegue o cabide de arame e dobre-o. Pegue 2 limpadores de cachimbo e torça as pontas juntas. Faça isso também com outro conjunto de 2 limpadores de cachimbo. Coloque o gancho do cabide de arame no topo do isopor e fixe-o enrolando os limpadores de cachimbo para cima e ao redor do gancho. Torça as pontas com segurança e encaixe-as. Comece a espetar os caules falsos no topo e nas laterais do bloco de isopor. Agora pegue algumas flores falsas, continue preenchendo os espaços vazios com outras flores e pendure seu novo arranjo de flores. Vamos começar com alguns tijolos de espuma floral seca. Usaremos uma frigideira de cola para colar esses 2 tijolos juntos. Após 1 minuto, podemos continuar colando com cola quente, fixando na base do recipiente. Agora, vamos esperar 1 minuto para endurecer. Temos este lindo arbusto de gerânio pendente, então vamos começar pegando o caule e trabalhando na espuma de poliestireno. Em seguida, usaremos alguns delphiniums e estas lindas flores cor-de-rosa, que são arbustos de enchimento baratos. Para trazer mais rosa, usaremos este arbusto de ranúnculo. Vamos pegar todo o arbusto, encontrar o lugar perfeito e separar as flores. Fui à loja de artesanato local e encontrei mini regadores adoráveis. Aqui está a cola que usaremos.
Vou colocar um pouco onde os metais estão tocando. Agora podemos pegar nossas flores e começar a trabalhá-las. Agora vamos fazer a mesma coisa com o segundo regador. Vou começar a trabalhar na adição dessas flores. Vou adicionar um pouco de cola quente. Vou trabalhar todas elas assim. Vou para a próxima e vou dar a volta. Vou pegar meu alicate de corte e cortar algumas dessas partes e então vou tentar colocá-las exatamente onde quero. E vou tentar passar o fio bem na base. Cortar essas pontas. Vou virar isso de volta e fazer a mesma coisa do outro lado do ninho. Há ganchos em nossos pequenos pássaros. Pegue latas de alumínio e um guardanapo para essa brilhante decoração de varanda. Lavei 3 latas de alumínio da reciclagem, removi os rótulos e escovei a superfície com uma escova de arame. Limpei com um pano e pintei o exterior de cada lata com tinta spray branca Rust-Oleum, que também é um primer. Enquanto a tinta secava, pintei uma corrente de metal de preto e deixei secar também. Usei uma broca pequena para fazer 3 furos igualmente espaçados na borda superior da lata de metal. Furei buracos nos mesmos pontos, na borda inferior e nos mesmos pontos, novamente na parte muito inferior da lata de metal. Então cortei os guardanapos em pedaços menores e recortei ao redor dos pássaros. Pintei Mod Podge externo na lata de metal, coloquei os pedaços de guardanapo e selei com mais Mod Podge. Repeti o processo nas 3 latas de metal e usei um prego para furar novamente os buracos, garantindo que a cola não os fechasse. Deixei as latas secarem, 24 horas é o ideal. Você tem flores artificiais aleatórias pela sua casa que não parecem combinar? Comece organizando-as por cor e tipo de flor. Preencha o fundo do vaso com espuma floral empilhada verticalmente uma ao lado da outra. Encaixe-as bem apertadas e preencha o máximo possível do vaso. Uma vez que a espuma esteja bem acomodada no vaso, pegue palitos de flores de madeira e pressione-os na espuma floral, deixando cerca de 1 centímetro para fora. Agora, pegue mais espuma floral e pressione-a em cima dos palitos de flores, para que o bloco fique seguro e não se mova. Em seguida, crie 4 a 5 laços com fita e arame floral. Uma vez que todo o arame esteja seguro, espete o palito de madeira na lateral de um bloco de espuma no vaso. Agora, vamos adicionar as flores. Pense em termos de blocos de cores para que flores semelhantes sejam colocadas juntas no vaso. Comece com flores altas atrás e adicione flores mais baixas de cor contrastante na frente. Agora você quer ter certeza de que suas tigelas de vidro estão muito limpas e dividir a borda, e eu vou pegar um giz de cera cinza da Crayola e vou desenhar direto na minha tigela. O próximo passo é que você quer pegar um pouco de cola glitter prateada e vou pintar meu pote com a cola glitter e um remendo cruzado. Eu vou usar esses ao ar livre, então você definitivamente precisa usar algum tipo de selante. A próxima coisa que vou fazer é pegar algumas luzes de fada e colocá-las bem dentro do meu pote. Peguei 2 cestas e forros da Dollar Tree para este incrível projeto de jardim. Desprendi as correntes de uma das cestas e coloquei os forros em cada cesta. Em seguida, usei tesouras afiadas para cortar uma fenda no meio de cada seção e no buraco central na parte inferior. Então peguei algumas petúnias do meu centro de jardinagem local e as coloquei cuidadosamente em cada buraco. Plantando de fora para dentro funcionou melhor para mim. Coloquei de lado e repeti os mesmos passos para selar a segunda cesta. Em seguida, preenchi o centro de cada cesta com terra para vasos e a reguei. Coloquei gentilmente uma cesta em cima da outra e as fixei juntas, usando 4 abraçadeiras pretas. Nesse ponto, decidi adicionar mais algumas flores na borda onde as cestas se encontram. Utilize madeira compensada de 1/4 de polegada, números de madeira e farinha. Primeiro, corte a madeira compensada. Em seguida, comecei a montar. Colei as peças do quadro em cima e dos lados. Então eu juntei as peças para a caixa. A caixa é anexada à parte de trás de ambos. Adicionei pesos extras em cima para ajudar a fixar. Em seguida, lixei todos os lados para suavizar as bordas e então pintei a caixa inteira. Apliquei cores de base atraentes em ambos os lados do letreiro. Enquanto isso secava, criei adesivos de vinil permanentes usando uma máquina Cricut. Em seguida, adicionei 2 ganchos brancos embaixo da caixa.
Furei a placa de sinalização e a pendurei nos ganchos com um barbante. Depois, instalei um suporte de serra no verso da base. Depois disso, coloquei um pouco de espuma dentro da caixa e organizei flores coloridas do meu agrado. Em seguida, pintei os números de madeira de preto e os fixei na caixa. Você vai querer se abastecer de algumas cercas do Dollar Tree e flores fáceis e cuidadosas. Estou removendo as estacas de sujeira de 2 painéis de cerca de plástico, marcando o plástico com um estilete e quebrando as peças. Colocando peso na tábua e quebrando as peças com alicates. Agora estou virando os 2 painéis da cerca com o lado bom para baixo. Estou unindo os 4 cantos das áreas sobrepostas com tiras de zíper pretas do Dollar Tree. Estou unindo os painéis sobre um terceiro painel de cerca para verificar o tamanho necessário da parte inferior. Agora vou arredondar a forma da cesta, fixando a parte inferior. A parte inferior é posicionada e presa com abraçadeiras, com tiras extras nos cantos para reforço. Misturei um pouco de tinta acrílica para criar um tom de ferrugem. Estou aplicando a tinta na cesta aleatoriamente para simular uma ferrugem realista. Estou criando um forro para o fundo da cesta, colocando a cesta em uma embalagem de envio da Amazon de dupla face, depois traçando e cortando para que se encaixe perfeitamente no interior da cesta. Estou colocando na cesta uma espuma floral de uma loja de $1. Estou colocando musgo verde coletado do meu gramado no fundo da cesta, com o lado bom voltado para fora. Musgo de artesanato também pode ser usado. Estou inserindo na espuma floral ramos de grama mais alta. Outras flores são rotacionadas em tom e inseridas na espuma floral ao redor da grama. Com todas as flores posicionadas, continuo a rotacionar o preenchimento de papel com musgo até revestir completamente todos os lados da cesta. Os topos da grama alta estão sendo aparados irregularmente com tesoura para um visual mais natural. E o resultado final é uma linda cesta de flores realista que eu nunca preciso regar. A cesta de ferro enferrujada parece autêntica, e o arranjo de flores também, graças aos galhos adicionados e ao musgo real. Espero que isso te inspire a pegar painéis de cerca baratos e flores para criar uma linda cesta de flores por conta própria. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até a próxima! Compre um bordado de jardim na loja de $1 mais perto. Corte as bases dos espinhos fora da cerca de borda. Adicione abraçadeiras pretas para fixar a guirlanda na cerca de borda. Coloque pequenas luzes cintilantes por toda a cerca de borda. Cole verduras no topo da cerca de borda com cola quente. Uma forma econômica de criar seu próprio estilo boho, inspirado em um pendente de luz para sua casa por menos de $10. Espero que isso tenha te inspirado a tentar este projeto de decoração. Faça você mesmo. Obrigada por assistir ao Home Talk. Até a próxima. Tudo bem, então vamos começar nosso projeto com essas cercas de jardim de plástico flexíveis. Eu comprei as minhas no Dollar Tree. Você precisa de apenas 4 dessas para este projeto. E vou começar com as 2 primeiras. Vou começar por cortando a parte inferior disso. Apenas usando tesouras comuns para essa parte. Quero ter certeza de que você está usando tesouras afiadas. Estas estão um pouco cegas, então agora que cortei os espinhos, vou tirá-los do caminho. O que vamos fazer é sobrepor nossas peças de cerca de jardim. Então vou fazer com que se sobreponha mais ou menos assim. Então essas 2 peças estão meio que se sobrepondo ao outro lado. Mas eu vou apenas cortá-lo e vou prender essas 2 peças juntas. Você pode usar várias coisas para isso, como arame floral, que é o que eu vou usar. Vou fixar isso em 3 pontos. Então vou fixá-lo aqui e aqui para que não se mova muito. Se você se concentrar em apenas um ponto, será mais difícil trabalhar, especialmente neste projeto. Agora, o que vamos fazer é basicamente conectar esses no mesmo lugar. Não queremos manter essa forma arredondada, mas entraremos nisso em breve. Então sim, vamos fazer basicamente a mesma coisa do outro lado e voltaremos.
Então, o que vamos fazer é pegar nossa peça redonda e vamos colocá-la por cima, porque basicamente vamos usar isso como nosso fundo. Então, sim, vamos usar isso sobre nosso fundo para ver onde se encaixa melhor e ver onde precisamos cortar ao longo da cerca aqui. Então, eu acho que vou cortar bem aqui. Então, vamos deixar isso de lado. Vou colocar isso por cima e vamos trabalhar para fixar essa parte de cima nesta parte de baixo. Vou começar pelos 4 cantos e depois ver quais outras posições precisam ser adicionadas. Agora o que vamos fazer é cortar o excesso aqui. Então você pode ver que temos um pouco de excesso aqui. Vou virar isso, vou apenas garantir que cortei o máximo que pude. Lá. Vamos lá. Entendido? Agora temos isso. Peça redonda terminada. Nós temos nossa base pronta, então vamos passar para o próximo passo, que é criar um topo. Certo, para este próximo passo, vamos pegar nossa 4ª peça de cerca e vamos basicamente separá-la. Então, eu vou cortar no meio primeiro, apenas para facilitar o trabalho. Ok, então vamos começar usando esta peça inferior e vamos cortar os espinhos novamente, como fizemos nas últimas cercas para a cesta e... Então, vamos manter este lado bonito e vamos cortar bem acima deste pequeno aqui, esta pequena peça, e vamos cortar direto. Ok, já temos essa peça. Vou deixá-la de lado para trabalharmos na outra. Para esta peça, vamos cortar através, mas vamos cortar esta parte superior. Vamos nos livrar desses pequenos espinhos e os pequenos aros. Então, o que vamos fazer nesta parte é simplesmente colocá-los um em cima do outro e vamos apenas fixá-los no lugar com o nosso fio. Então, pegando meu útil fio novamente, vamos fazer a mesma coisa que fizemos para fixar a outra parte da nossa cesta. Então, fique ligado, voltaremos quando tudo isso estiver bem preso e reforçado com o nosso fio. Vamos fazer exatamente da mesma maneira, só queremos que essas 2 peças fiquem presas. Tudo bem, então isso agora está seguro. Então, vamos prender essa peça à nossa parte inferior com o fio e depois vamos prender do outro lado. Então, vai se tornar uma cesta. Tudo bem, então agora que tudo isso está preso, vamos adicionar uma camada de um dos meus Rust-Oleum Chalked Linen White. Você pode pintar da cor que quiser, mas eu quero dar uma vibe rústica envelhecida. Vou usar um pincel normal e provavelmente um de espuma para esta etapa. Vamos começar a aplicar nossa tinta. E como eu disse, queremos que isso tenha uma aparência um pouco rústica, então não precisa ser perfeitamente revestido, mas vamos cobrir a coisa toda e deixaremos secar. Tudo bem, então agora deixamos a tinta secar para nossa cesta e vou adicionar meu próprio toque a isso. Então você pode parar neste ponto se quiser, mas vou adicionar um pouco de barbante na minha cesta em certas áreas, apenas para dar um toque decorativo realmente bonito e também para manter a cesta na posição que eu quero que ela fique. Então, primeiro eu vou começar com os lados das minhas alças, mas eu quero meio que, como eu disse, reforçar isso para que não vá a lugar nenhum, mas também dar um aspecto rústico e então provavelmente vou ter que enrolar um pouco a minha corda para que seja mais fácil de trabalhar. Basicamente vou tentar cobrir esta área, então vou continuar enrolando minha corda, então voltaremos quando estivermos prontos para passar para a próxima etapa. Então agora eu envolvi o topo e os lados com a corda, né? Então vamos pegar isso e vamos colocar lá fora no meu varanda telada, onde ficará. Usei 2 hastes de tensão para essa brilhante solução de armazenamento. Coloquei-as entre minha máquina de lavar e a parede, um espaço inutilizado e estranho. Confirmei que estavam nivelados e ajustei um pedaço de madeira em cima. Aparei outro pedaço de madeira para a frente e usei uma grampeadora para fixá-los juntos.
Peguei um forro de prateleira da loja de $1 e colei na madeira para parecer uma grande tábua grossa. Aparei as bordas e coloquei em cima das hastes de tensão e agora tenho uma solução para mais armazenamento na minha lavanderia que realmente parece boa. Espero que isso te inspire a aproveitar esses espaços estranhos e a fazer essas prateleiras fáceis, com hastes de tensão. Também tenho problema com a lavanderia. Muita coisa para fazer e não sei onde guardar. Vou à loja de ferragens pegar algumas madeiras boas, uma de 1x3 e outra de 1x2 bem retas. Em 2 tábuas de 8 pés, vamos marcar no meio, um pouco acima dos 4 pés e cortar. Deixaremos de lado 2 pernas, pois trabalharemos em um lado de cada vez. Pegue as 2 pernas, separe-as e vamos começar a construir uma caixa. Usarei cola. A cola é tão forte comparada a parafusos ou pregos. Então você pega uma boa cola para madeira, espalha, coloca a tábua em cima e eu vou usar pequenos pregos de Brad para mantê-la no lugar. Isso vai permitir que a cola seque e vai ficar super forte. Vamos encaixotar isso e depois que construirmos os 2 lados, vamos medir a cesta e ela tem cerca de 24 polegadas. Como você pode ver, é assim que devemos separar. Reconstrua o topo e a base usando as peças de 1x3. Basta usar estes e este poderia ser um trabalho para uma pessoa se você usar um grampo para segurá-lo no lugar de um lado. Como pode ser visto, a caixa está começando a se formar. Se estiver um pouco fora do lugar, não se preocupe, ajustaremos na hora de lixar. Vamos para o outro lado novamente usando cola e alguns pregos de Brad. Agora é hora de construir a parte de cima. Usando 1x3 no topo, farei 5 deles. Como pode ver, tenho cola. Chegou a hora de construir as prateleiras e os trilhos para posicionar as cestas. Vou colocar mais cola nas laterais enquanto eu meço para 3 cestas, todas do mesmo tamanho, de cima para baixo. Este não usa 1x3, usa 1x2. Vamos colocar isso no lugar novamente com cola e usando as taxas para mantê-lo no lugar. Vê aquele pequeno chanfro que eu coloquei na lateral? Isso é para não pegar na cesta. Aqui está o topo com os 5 slots que coloquei. Esta é a placa frontal que vou colocar agora. Se encaixa bem, mas queremos fixá-lo novamente. Aqui podemos colocar pequenas letras ou sinais. Com o prego Brad, segure-o no lugar. Depois que fazemos isso, é hora de lixar. Lixe a superfície para que ela absorva melhor a mancha e outros produtos. Mas eu tenho um segredo. Não vamos usar mancha nisso. Eu vou usar algo diferente, mas não se intimide. Vamos usar um maçarico. Isso mesmo, vamos queimar a madeira para dar uma aparência especial. Como você pode ver, estou mostrando que pode ir muito rápido e não funcionará. O que você tem que fazer quando está usando uma tocha, não fique nervoso. Vá mais devagar. Quando fazemos isso, realça o grão. Não queima toda a madeira, apenas destaca o grão da madeira, dando a ele uma aparência bem escura. Agora parece que poderia estar queimando a madeira. Isso é apenas temporário. Isso apenas dá um bom brilho, e então você pode finalizar com um pouco de poli. Agora, aqui está o projeto final. Usei minha máquina Cricut, coloquei um símbolo de lavanderia nela, decorei e ficou incrível. 3 cestos empilhados e uma prateleira no topo para armazenamento. Tem um chanfro ali para os cestos não ficarem presos quando colocados. Veja só, mal dá para ver os pregos, pois usamos cola para segurar tudo. Com toda a roupa dentro, ainda é super resistente e desliza para dentro e para fora com facilidade. É ótimo para a família e eles simplesmente adoraram. Lavar roupas não precisa mais ser uma tarefa árdua. Espero que isso tenha te inspirado a fazer seu próprio suporte para cestos de roupa suja. Não sou fã de lavar roupa, e quando se trata de dobrar roupas limpas, não há espaço suficiente na minha lavanderia. Mas agora encontrei um plano para fazer uma mesa Murphy, que era exatamente o que eu precisava. Iniciei cortando uma peça de pinho de 1x12 polegadas para o armário de armazenamento. Eu fiz a caixa externa primeiro. Usei uma gabarito Craig para fazer furos de bolso para unir minhas peças. Isso, junto com a cola para madeira, manteria tudo no lugar.
Medi, marquei e cortei as prateleiras para encaixar e as parafusei no lugar. Com o armário finalizado, era momento de produzir a mesa. Usei medium density fiberboard de 1,2 polegadas que medi e cortei no tamanho. Fixei um pedaço de 1x2 na parte inferior do medium density fiberboard com cola e grampos. Também fiz as pernas da mesa com 1x2. Pintei o armário inteiro de cinza com tinta de outro projeto. Para o verso da mesa, apliquei 2 demãos de tinta de lousa. Quando estava seco, virei a mesa e apliquei papel de parede do outro lado. Isso seria o tampo da minha mesa. Para fixar a mesa no armário, usei uma dobradiça de piano. Parafusei na lateral do papel de parede da mesa e na parte frontal inferior do armário. Usei outra dobradiça e a fixei no topo do lado do quadro negro e no topo das pernas. Na parte traseira do armário, prendi um pedaço de compensado de 1/4 de polegada. O armário era muito pesado, então usei um suporte francês como cabide. São 2 peças, e uma é parafusada na parte de trás do armário e a outra é parafusada na parede. Onde eu queria colocar o armário não havia vigas disponíveis, então eu perfurei buracos e coloquei âncoras de plástico. A ripa é muito fácil de instalar e o armário foi pendurado imediatamente. Para manter a mesa presa ao armário, eu prendi um ímã de alta resistência na frente. Agora tenho um lugar para dobrar roupas, armazenamento extra e um quadro para escrever notas. É vantajoso. Espero que isso o inspire a criar algo excepcionalmente útil. Um amigo me deu um armário antigo, mas tenho ótimas ideias para ele. Primeiro, vou tirar a gaveta e trocar as ferragens. Também vou remover as portas para ter um conceito aberto. Também vou tirar as prateleiras de cima. Quero garantir que eu tenha o máximo de espaço possível em cima. Em seguida, levo para fora e lixo com uma lixa de 80 grãos para deixar as laterais ásperas. Assim, o primer adere a ele. Aqui você me vê aplicando um pouco de primer. A tinta não adere bem à madeira, então aplique o primer para a tinta fixar melhor. Vou aplicar o primer por todo o lado, exceto na parte mais interna. Uma boa camada é suficiente, agora vou aplicar a tinta de armário. Não economize nisso. Você quer uma tinta de armário de boa qualidade. Depois de aplicar, deixe secar e passe 3 camadas. Isso vai deixá-lo bonito e durável. Depois de aplicar a tinta, mudarei para um painel de tijolos que é fácil de cortar. Vou marcá-lo e começar a colocar isso no interior do armário superior ali. Posso colocá-lo no lugar usando um pouco de cola e alguns grampos para fixá-lo. Depois de colocar isso no lugar, cortarei um pequeno quadrado. Agora, aqui está uma surpresa. Eu vou cortar isso e o que eu vou instalar uma vez que seja removido é uma caixa elétrica. Vou seguir em frente e instalar alguns interruptores e tomadas. Eles são fáceis de fazer. Eu posso simplesmente seguir as instruções direto da internet. Depois de instalar o interruptor de luz e a caixa elétrica, colocarei uma tampa branca. Ele se mistura com o topo do armário, é plano, e uso o tamanho da caixa para que fique realmente bonito quando colocado no lugar. Coloquei uma caixa de saída no topo para uma luz.
Está ficando muito bom e comprei essa luz na Amazon. Vou voltar para uma gaveta e colocar um bom hardware. Dei 3 demãos nesta porta e está ficando realmente bom. Coloque isso no lugar, vou colocar uma lâmpada, consegui esse letreiro de café neon legal. Vou colocar isso lá em cima e depois ir à loja de $1 comprar uns enfeites. Vou arrumar essas canecas e cestas, colocar minha cafeteira no lugar e usar esse suporte legal para minhas cápsulas. Ótimo! Coloque no lugar para cobrir a luz do interruptor, acenda a luz do letreiro neon e a luz do ambiente. E o melhor dessa cobertura de luz é que é ajustável. Agora é hora de um bom chocolate quente. Uma vez que eu prepare tudo, veja como isso ficou incrível. Eu peguei um armário de 70 anos e com algum amor e paciência, eu o fiz parecer ótimo com aquele visual industrial, especialmente com a placa de neon ao fundo. Espero que você também goste. Acho que ficou lindo. Espero que isso te inspire a continuar reciclando móveis antigos da melhor forma. Para preparar a mesa, vou limpá-la rapidamente. Em seguida, darei uma leve lixada e limparei novamente. Eu prefiro iniciar pelo pedestal e depois fazer a parte superior. Vou adicionar e misturar um pouco de água com tinta branca. Para aplicar a lavagem, vou usar este pincel de chip, porque as cerdas são naturais e irregulares. Para suavizar essas linhas, posso limpá-las com uma toalha de papel úmida. Eu absolutamente amo como essa mesa está bonita agora e como a cor mais clara muda sua aparência. Pegue sua pistola de cola quente. Vou começar por uma extremidade do molde e preenchê-lo lentamente com a cola. O primeiro molde está seco agora, então vou seguir em frente e descolá-lo. Posso aparar qualquer fiapo e excesso. Aplicarei 2 camadas de tinta branca cremosa. Uma pequena quantidade de cola multiuso no verso de cada um bastará para aderir ao móvel. Vou pintá-los usando a mesma tinta que usei no suporte. Vou passar uma camada de cera suave e transparente em tudo. Usarei cera escura e um pincel pequeno para aplicar nos detalhes e farei um lixamento nas bordas para dar uma aparência envelhecida. Adicionar detalhes bonitos foi tão fácil com um pouco de cola quente e alguns moldes. Desenhei uma linha reta no meio das gavetas e vou usar uma tinta vermelha e azul. Quando a primeira cor secou, eu pego a outra cor e pinto por cima dela. Depois pegue seu borrifador e borrife sobre a tinta molhada e então coloque um temporizador para 3 minutos. Quando o tempo acabar, temos que começar a remover a água agora e eu uso um rolo de papel higiênico. Agora estou passando para a parte de cima da cômoda e dividi o topo ao meio. Agora todas as minhas gavetas estão prontas e secas e estou pegando um stencil e um pouco de massa de modelar e aplicando no stencil. Terminei a cômoda fazendo o stencil novamente na parte de cima e aqui está. Espero que tenha gostado e se sinta inspirado a experimentar essa técnica maluca. Estou repaginando esta pequena mesa lateral. Primeiro vou aplicar uma camada de tinta preta. Em seguida, peguei uma tinta branca cremosa e adicionei água a ela. Rasguei um pouco de jornal e vou aplicar um pouco dessa tinta. Pegando pedaços do papel amassado, pressiono-o na tinta e mexo-o. Continue repetindo o processo até chegar ao fim. Agora que a mesa está seca, vou usar este stencil. Vou dar 2 demãos deste verniz de decoração brilhante. Aqui está minha mesa acabada. Acho que ficou bastante eficaz. É uma técnica muito fácil de fazer.
Obrigada. Guarde um grande balão da sua próxima festa para este legal faça você mesmo de decoração para casa. Para começar este projeto, eu enchi o balão e preciso preparar minha pasta e papel. A pasta de papel machê é muito fácil de fazer, é só farinha e água. Para o papel, estou usando alguns panfletos que não preciso e quero rasgá-los em pedaços de diferentes tamanhos. Não quero fazê-los muito grandes, ou será muito difícil alisá-los, mas quero que sejam grandes o suficiente para cobrir uma boa área do balão. Vou colocar um pouco da pasta embaixo do balão primeiro e depois colocar um pedaço do jornal por cima. Para alisar o papel, quero cobri-lo com outra camada da pasta e apenas usar meus dedos para alisá-lo. Vou continuar fazendo isso enquanto trabalho em volta e sobre todo o balão. No entanto, certifiquei-me de deixar o topo do balão descoberto para que eu possa fazer uma abertura no meu vaso mais tarde. Enquanto a pasta seca, farei o pescoço do vaso. Vou usar essas folhas de plástico transparente que tenho e já adiantei e colei duas juntas. Vou dobrar a folha cerca de 5 centímetros e criar uma dobra bem grossa. Depois quero fazer pequenos cortes até a dobra com cerca de 2 centímetros ou menos de distância. Isso vai me permitir colá-lo no balão em uma bela forma circular. Agora vou aparar o excesso na parte de cima e fazer os mesmos cortes pequenos de cima até a dobra. Para cobrir a gola transparente e torná-la parte do papel machê, vou começar a cobri-la com a pasta e papel até ter passado por toda a gola. Também usei um pouco de fita adesiva para mantê-lo no lugar enquanto estou fazendo isso. Antes de começar a cobrir a parte superior da gola, quero usar um pouco de fita adesiva novamente para moldar o topo do vaso. Posso continuar brincando com o topo até conseguir uma forma que me agrade, e então começar a cobri-lo com o papel e a pasta. Adicionarei uma segunda camada completa de papel e pasta em todo o balão e deixarei secar durante a noite novamente. Agora que a parte de papel machê está pronta, quero cobrir tudo com um cordão de juta grosso. Vou começar na dobra entre a base e o pescoço do vaso e trabalhar meu caminho para baixo. Estou usando cola quente para fixar a corda de juta enquanto a envolvo ao redor do balão. Com a base do balão coberta, quero remover o balão agora e começar no pescoço. Quero aparar todo o excesso de papel da abertura agora no topo. Isso dará uma abertura limpa e agradável. Para cobrir o papel machê no topo, quero usar o mesmo barbante e enrolá-lo todo ao redor do lábio superior e depois ir direto para dentro. Estou muito feliz por ter guardado este balão para criar este lindo vaso. Adoro a aparência natural do barbante e dos galhos juntos. Espero que isso te inspire a criar seu próprio vaso de papel machê. Comece a pintar seus potes e pires com uma tinta fosca ou tinta giz. Pegue um guardanapo de papel e separe as duas camadas. Desenhe um círculo e recorte-o com uma tesoura. Pegue o pires e pincele a cola para decopagem de modo que o fundo e os lados do pires estejam cobertos.
Coloque o círculo de guardanapo de papel e pressione no centro e alise o guardanapo. Mergulhe um pequeno pincel na água e passe-o por cima do pires. Adicione uma camada final de cola para decupagem. Pegue uma cola adesiva forte e coloque um anel de cola. Coloque o pires em cima do fundo do vaso. Agora você tem um lindo vaso de argila. Porta-velas. Primeiro vamos pintar com spray. Estou usando Rust-Oleum Satin Branco Herança e Rust-Oleum Pedra. Vamos pegar uma fita de pintor. Você meio que quer rasgar uma borda dela. Vamos colocar isso na parte inferior. Estou usando uma tinta artesanal e estou apenas usando ouro escovado. Você meio que quer fazer parecer que a tinta está meio que rasgando e você pode ver por baixo dela. Então, aqui está o produto final e eu amei como eles ficaram. Tenho um vaso cilíndrico do Dollar Tree. Este porta-canetas de epóxi na Amazon e basicamente vou apenas traçar. Certo, agora que eu cavei o centro, quero garantir que a tinta não se infiltre necessariamente na espuma. Então, para criar uma barreira e algo que seque relativamente rápido, Mod Podge ou algo como cola Elmer, nós vamos usar uma tinta Dixie Belle. Esses dois impulsionadores de espuma realmente se transformaram em decoração chique e moderna. O primeiro passo é garantir que esteja realmente limpo. Para começar, usarei um pouco de adesivo para a folha de ouro. Vou deixar isso descansar por cerca de 20 minutos. Agora vamos pegar as folhas de ouro. Agora você vai querer usar uma pinça e um pincel seco com isso. Conforme avanço, uso o pincel para remover qualquer excesso. Então, estamos prontos para a próxima etapa. Agora vamos adicionar tinta para pintar o interior deste vaso. E tem a aparência de um vaso de cerâmica branco com um belo acabamento rústico dourado envelhecido na parte superior. Eu consegui alguns de coisas da Dollar Tree, então vou usar a tinta leitosa Rust-Oleum. Vamos adicionar nossa cola quente, colocá-la no canto. Vamos fazer isso nos 4 cantos. Depois de definido, vamos virar e fazer o outro lado. Vamos pegar nossas peças menores e vamos criar um formato de X. E então vou entrar com minha pistola de cola quente. Vamos colar essas peças juntas, pintando da mesma cor que pintamos as outras peças. Vamos usar a cola quente. Ok, vamos deixar isso secar aqui por enquanto. É aqui que isso entra em cena. Só precisamos desta peça. Vamos cortá-la. Vamos pintá-lo. Então agora que isso está todo colado e seco, eu pego um pouco de cola quente e vou colocar no buraco. Agora que anexamos as peças da torre de queda para que eu possa passar pelas bordas. E aqui está o produto final da minha lanterna de fazenda. Chique e desgastada, eu realmente amei como ficou. Peguei este recipiente de plástico de amaciante de tecido felpudo e então, usando um estilete, cortei a parte superior. Em seguida, vou pegar um pouco de papel de artesanato, amassando-o para criar uma textura realmente áspera e então vou colá-lo onde preciso de fita para segurar no lugar e apenas cortar minha alça e depois envolver isso novamente com fita crepe. Quando terminar com isso, vou criar meu papel machê e o que vou fazer é apenas rasgar os envelopes em pedacinhos pequenos. Então vou adicionar um pouco de água antes de ligar o meu liquidificador. Então eu espalho a cola Mod Podge e depois pego um punhado da polpa e espalho pelo meu recipiente de plástico. Deixo secar por um dia inteiro e este é o meu vaso finalizado aqui. Da próxima vez que for a um brechó, compre algumas cestas de vime baratas. Mergulhe o pincel na tinta e bata-o levemente. Pegue o pincel e passe levemente a tinta na cesta na direção principal da trama da cesta. Este acabamento de cesta fica fantástico estilizado com flores ou plantas verdes. Pegue uma cesta de vime com um acabamento bem leve. Pinte a cesta com camadas leves de tinta spray na cor bronze esfregado a óleo. Deixe a cesta secar completamente. Pinte em camadas leves. Você notará que a tinta seca muito rápido entre as camadas porque, na verdade, é usada muito pouca tinta. Espero que isso tenha te inspirado a dar uma nova aparência às cestas de vime baratas com tinta.
Obrigada. 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 Você. Obrigada.